Bom dia, bom dia! A paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 13, do versículo 21 ao 33 e o versículo 36 ao 38. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade, eu vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: O que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Com Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, o que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse-lhe Jesus: agora, pois, glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade eu te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, eu quero ler aqui o ensinamento da liturgia diária. A falta de sintonia e intimidade profunda com a pessoa de Jesus é um risco. Judas representa a superficialidade e a falsidade. Embora compartilhe do mesmo pão, isto é, seja companheiro, ele trai amizade com o Senhor. O sentido da vida. Queridos irmãos, e nesse agir, me veio assim imaginando Jesus ali, né? Na amizade que ele tinha com os apóstolos, caminhando com ele. E ele recebe ali uma traição diante dos planos de Deus, que era o quê? Era dar a vida por nós pelos nossos pecados. E a palavra anunciada por Jesus incomodava eles, eles queriam crucificá-lo. Se não fosse dessa maneira, eles iam achar um jeito de fazê-lo. Mas como Deus é perfeito, Deus tudo nos une à perfeição, e de toda coisa ruim Deus nos dá coisas boas. Aqui na pessoa de Judas, ele apresenta para nós aquelas pessoas que convivemos com nós na igreja, né? Que tem a falsidade, que tem a duplicidade, que busca o ter, o interesse próprio, mas não está ali por Jesus, por amor a Jesus. E é isso que Judas representa aqui, todos aqueles que se dizem cristãos, mas que estão ali na superficialidade. Estão vivendo somente, vão por ele, vamos colocar aqui, por um preceito, para dizer, eu vou na missa, eu faço isso, eu vou na missa, eu vou. Mas aí eu não vivo o que Jesus quer para mim. Eu vivo o meu eu, que é o quê? Buscar o meu interesse. Eu vou porque se eu precisar de ser curado, eu quero ser curado. Se eu precisar disso, eu vou querer. Porque eu tenho que ganhar dinheiro, então eu tenho que pedir para Deus, Deus vai ter que me dar. Porque eu estou indo, Deus tem que me dar. Então assim, vive essa superficialidade. Mas quando chega ao ponto de você amar Jesus, como que é amar Jesus? Vamos colocar para nós hoje. Obediência, a comunhão eucarística, comungar o pão, como Judas comungou ali, mas ele continuar em pecado mortal, ele comunga a sua própria condenação. Então, querido irmão, Paulo diz isso depois: se você comunga em estado de pecado mortal, você comunga a tua própria condenação. É o que? A falsidade. Pessoa que entra na fila da comunhão ali, estando em adultério, estando se prostituindo, estando na bebedeira, nas orgias,
falando mal dos outros, em pecado mortal. E a pessoa continua lá, comungando como tudo normal. Irmão, glória a Deus se ela fez isso, ela foi lá, confessou, e às vezes você pode julgar a pessoa e você ir para o inferno e ela não, porque você está julgando que ela está em pecado mortal comungando, sendo que ela confessou. Por isso que a gente tem que ter um exame de consciência nosso. Se eu entrei na fila com Jesus, é eu e Jesus. Não é eu e o irmão ficar cuidando. Tem gente que cuida mais da vida dos outros também na fila do que a dele. Já está errado também. Então no momento da comunhão com Jesus é você e Deus. Eu estou falando aqui para todos nós não se colocarmos como Judas. Que é o quê? A falsidade nossa. Eu também, eu tenho que tomar meu cuidado. E, irmão, a traição é a dor mais triste que tem, né? E como a gente vencer, não se deixa abalar pela traição, Deus o glorificará. Aqui Jesus disse que o Pai eu glorificaria. Por quê? Porque ele, sendo Deus, ele nos mostra que quando há a traição, o pensamento dele está unido a Deus, ao Pai, à missão. Então isso tudo ele transforma a dor em amor. O nosso Senhor, ele nos apresenta isso. Então quando alguém te trai, quando alguém te fala mal de você, te coloca numa situação maldosa, né? Como aconteceu com nós ontem, né? Aconteceu um caso, um descaso ontem muito assim difícil, mas com a graça de Deus, nós conseguimos lidar com a situação com Deus. Então quando tudo acontece, essas situações, fizeram calúnia sobre o meu filho, que ele tinha falado isso com uma pessoa, e a pessoa caluniou ele, e não era ele, era uma pessoa que estava usando o nome dele. Mas o que aconteceu? Nós, com a graça de Deus, estando com Deus, nós se alegramos quando nós esclarecemos tudo. E não era ele. Então é isso que é importante. Então a gente tome cuidado também com as traições, como a gente agir. Não é tratando mal com mal, é se pegando com Deus e crendo em Deus, confiando em Deus. O nosso olhar tem que estar em Deus. Porque se eu busco a Deus, Deus vai me glorificar, Deus vai me honrar. Porque se eu sou uma pessoa de Deus e vivo a verdade, Deus vai me honrar. Se eu cometi um erro, eu vou lá e vou pedir perdão. Se eu falhei, eu vou pedir perdão. Porque eu sou cristão. Mas diante de toda situação maligna, querido irmão, esteja confiante em Deus, porque Deus te glorificará. Se você é um homem ou mulher de Deus e acontecer algo de ruim contra você, e se tiver algum ataque do mal, palavras, coisas erradas, traições, continue firme. Continue firme. Não se deixe abalar. Coloca a mão no teu coração. E hoje nós vamos pedir isso. Não se deixe abalar, Deus o glorificará. Em nome do Senhor Jesus, você que talvez esteja passando por situações assim, onde que ocorreu traições, onde que aquela pessoa que você menos esperava te falou algo, fez algo com você, e nesse exato momento, o teu coração está sendo entregue nas mãos de Jesus, se unindo a Ele. Sabe, irmãos? Me veio assim muito forte que a tua vida tem que estar escrita nas mãos de Deus e diante de Deus. Não para os outros. Então, toma cuidado você da sua vida. Não fique cuidando da vida dos outros. Não fique fofocando, falando mal dos outros. Tome cuidado você da tua vida. Porque a tua vida vai ter que ser explicada diante de Deus. E não dos outros. Então, se você começa a olhar muito para os outros, você não está cuidando da sua. Se você é aquela pessoa certinha que não tem nada, tome cuidado, porque a tua vida não tem a palavra humildade. O orgulho toma conta do coração. E é nesse exato momento que Judas tira a própria vida. Por quê? Porque a humildade que teve Pedro de chorar, ir lá e pedir, falar: mãe, eu errei, mãe. E ele continuar lá esperando a vinda de Jesus. Ele negou Jesus, mas ele continuou com a humildade de estar ali com Deus. Então, meu irmão, aconteça o que acontecer, não abandone a presença de Deus. Porque tem pessoas que são tão orgulhosas, que ela comete tanta coisa errada, mas quando o irmão comete uma coisa errada, o que ela vai dizer? Ah, que adianta você estar lá na frente e faz isso de errado, faz aquilo de errado. Mas e você olhou para dentro de você, minha irmã, meu irmão? Você olhou para dentro de você, se você pelo menos está lá tentando mudar de vida? Porque tem pessoas que não querem ir mais na igreja porque fulano está lá e faz isso de errado. Querido irmão, vou dizer uma coisa para mim e para você. Essa pessoa pode ir para o céu porque ela está tentando mudar.
E enquanto eu fico julgando e condenando sendo Deus, que o próprio Jesus disse que ele não veio para condenar, eu vim para salvar as almas. O próprio Deus falou isso para nós, eu não vim condenar. Então, querido irmão, quem condene e aponta o dedo para os outros é Satanás, Apocalipse 12:10. Ele está ali para apontar o dedo e condenar os outros. Se você se une a Satanás, você não está se unindo a Cristo. Então, cuide da tua vida, cuida da tua salvação diante de Deus. Porque isso sim nós vamos prestar conta. A minha salvação. O que eu estou fazendo? Eu vou dar bom exemplo. E se eu tiver que pedir perdão e falar e lutar, nós vamos fazer isso. Mas, querido irmão, jamais condene antes de você se unir à verdade. E a verdade é esclarecida. E o que nós vemos aqui é Judas com a falsidade. E diante de toda a falsidade, a verdade vem à tona depois. Como nós vemos hoje, a história de Jesus, vemos a falsidade de Judas. Nada fica encoberto diante de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço. Que Deus abençoe. Rezemos um Pai Nosso, 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu.